bom? No vídeo de hoje eu vou falar espanhol porque eu necessito praticar meu espanhol. Foi terrível isso. Gente, é sério, eu fiz um ano de aula de espanhol e eu não estou falando espanhol. Tipo, nada. Quando eu tentei falar com a menina na sala, eu fiquei, tipo, uma palavra por vez, sabe? Eu fiquei, olá, eu, eu estou amada, eu consegui antes, gente. Não dá pra ser assim, sabe? Enfim, o que eu vim falar pra vocês hoje? Continuamos de quarentena. É isso, né, galera? Tamo aí, um monte de coisa cancelada, um monte de evento que eu falei, vou me jogar, não dá, porque não vai ter. Mas vamos torcer pra que passe tudo logo, pra que volte logo a vida normal. Não só porque a gente tá com vontade de sair, mas também porque, né, gente, tem muita gente sofrendo real com essa doença. Não só sofrendo impactos financeiros, mas também sofrendo fisicamente. As pessoas que estão doentes estão sofrendo fisicamente. O que eu vim falar pra vocês hoje? Eu vim falar de um assunto muito delicado. Lógico que quando você vem com... É muito importante a gente parar e escutar isso que eu vou falar. Quando a gente viaja para um país como turista, ou até mesmo para um estado, mas mais para um país como turista, a gente tem uma visão do país. Geralmente melhor que a visão do país que a gente mora. Até porque o brasileiro tem uma tendência muito grande a rebaixar o nosso país. Lembrando que o nosso país, ele é muito grande, ele não se resume à sua casa e ao seu bairro. Então, na hora que você vai falar para algum gringo do Brasil, você basicamente fala das suas impressões do lugar que você mora. Mas o Brasil não se resume a isso, tá? Só pra um lembretezinho de amor. Então, como eu tava falando, quando a gente viaja para um país como turista, a gente tem uma impressão do país, e quando a gente viaja com algum tipo de visto de imigração, como um visto de estudante, que você passa muito mais tempo e você tem outros deveres e outras responsabilidades e outros direitos, você tem outra visão. Que foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu vim pra cá como turista e quando eu vim pra cá como estudante. Meu visto de turista, obviamente, não me permitia trabalhar, mas o meu visto de estudante me permite. Inclusive, estar no meu visto de estudante agora me permite trabalhar, mas não tô tendo trabalho. Quase todo mundo perdeu emprego, quase todo mundo teve as horas reduzidas de trabalho. Alguma coisa com o trabalho da pessoa aconteceu, porque entramos na quarentena. O país entrou, né? Não só cada um por si, se você estiver doente. Realmente, muita coisa fechou, muita coisa não tá funcionando e por isso as pessoas não estão trabalhando. Aí, lógico que bateu aquele desespero de e agora? E as contas? Aluguel tem que ser pago toda semana. Comida, você precisa comer. A comida tá mais cara, inclusive. Você não consegue mais economizar tanto quanto na época que você tava trabalhando, que você ia lá e comprava a marca do mercado que é mais barato. Que às vezes a marca do mercado não tem. O pau, que é o transporte, dependendo da sua situação, você não tá usando, dependendo você tá, enfim, depende da situação. Não é barato, o transporte continua do o mesmo valor, horário de pico é uma bica de caro, é muito caro. Enfim, tudo isso tá acontecendo e aí, obviamente que nos grupos de Facebook rola muito, né, o que a gente faz, o que a gente faz, o que a gente faz. Muitos grupos também de trabalho em geral, não só de brasileiro, mas de pessoas de outras nacionalidades, tá tendo briga e discussão nos comentários. Inclusive, eu fui chamada de egoísta num comentário no Instagram. Porque, na verdade, quando você vem pra cá com visto de estudante, que você é contratado por um trabalho, você assina que você é cidadão australiano para pagar imposto de renda. Então, assim, a partir do momento que você pisou aqui, começou a trabalhar, ia receber
no TFN, vai pagar imposto de renda. Aí surgiu o coronavírus, surgiu a pandemia mundial, surgiu a economia dos países quebrando, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e a Austrália anunciando várias medidas para ajudar e manter, pelo menos dar uma segurada nos australianos, e simplesmente zero medidas para os estudantes. Nenhuma. Nem o que você paga de direito, você não tem. A gente tem um... Como que eu posso falar? É como se fosse um INSS aqui, que no caso eles estão liberando acesso só dos australianos. Então você também paga uma nota disso. E você não tá tendo acesso. No caso dos estudantes, os vistos de estudante e outros vistos que são provisórios, né, de moradia provisória, não tá tendo acesso a esse dinheiro. Aí veio a discussão, né? Nossa, gente, a Austrália realmente cagou pra gente e não é aquilo que a gente esperava. A Irlanda tá ajudando até, inclusive os estudantes internacionais, que são 20% da renda da Irlanda, com euros semanais, uma quantidade de euros semanais. E a Austrália? A Nova Zelândia tá ajudando. E a Austrália? E aí as pessoas começaram a falar, gente, por que a gente escolheu a Austrália? Mas é que a gente não sabia, obviamente, ninguém sabia. E obviamente ninguém tá falando pra não olhar primeiro pros australianos. Mas sim olhar também para quem também paga imposto aqui, olhar também para quem também traz o dinheiro pro país, porque a gente não tá aqui de graça. A gente não saiu do Brasil e veio pra cá, pra Austrália, pra tentar a vida. A gente pagou caro pra estar aqui, a gente pagou a aplicação de um visto pra estar aqui, a gente pagou a escola, a gente pagou acomodação, a gente pagou passagem, isso tudo você paga imposto e esse imposto entra pro governo. E além do país não estar ajudando, ainda tem uma lista rolando de pessoas que têm negócios, que estão ajudando os estudantes internacionais, que estão olhando pelos estudantes internacionais e os que não estão, os que estão... Olha, sinceramente, pega suas coisas e volta pro seu país. Olha, gente, eu cansei de ler comentário assim nas redes sociais. Eu cansei. Eu li um monte. O cara me chamou de egoísta porque ele falou que eu estava falando que o governo deveria olhar pela gente e não pelos australianos. Eu falei, amado, eu não falei isso. Volta lá no comentário e lê de novo. Eu falei que nós também pagamos o imposto, nós também pagamos para estar aqui. Então, não adianta o governo australiano fechar os olhos e fingir que a gente não existe. Até porque não tem só a Austrália no mundo não, tá, bebê? Tem muito país e os países estão liberando os vistos de estudo e trabalho e muito em breve, acredito eu, que pelo menos pro Brasil, e o Brasil é um país muito grande, é um país que manda muita gente para fora todos os anos para estudar, para trabalhar, para migrar para outro país, enfim, o Brasil tem muito brasileiro pelo mundo. O Canadá é muito mais perto. O Canadá é muito mais fácil a aplicação do visto. O Canadá, o voo é mais barato, porque é mais perto. Então, assim, o Canadá liberando visto de trabalho, tchau, Austrália. O brasileiro vai pro Canadá, sim, vai passar lá frio de não sei quantos graus abaixo de zero, mas vai. Porque a escolha da Austrália também pelo motivo de poder trabalhar, que você pode trabalhar no Brasil, pagar sua viagem, trabalhar aqui e não ficar sem o dinheiro, né? Não ficar dependendo de outras pessoas, enfim. E aí também tá rolando essa lista na internet de quem tá ajudando e de quem não está. Isso é muito importante, porque no futuro, quando tudo estiver bem, a gente tem que saber de onde a gente vai consumir. Então, assim, tem muita imobiliária que tá. Tem muita gente que tá pedindo, implorando desconto no aluguel, porque não tem como pagar o aluguel, porque se pagar o aluguel vai ficar sem dinheiro pra comer e as imobiliárias estão, mas eu não posso fazer nada. Então, desse tipo de atitude, as pessoas estão colocando numa lista e essa lista
vai passar para que os estudantes internacionais não consumam desses lugares. Para eles entenderem que a economia ela é feita de todo mundo, né? Não só deles aqui. Até porque australiano eu não conheço. Mentira, eu conheço meu casal, o casal que me hospedou na casa deles. Mas, gente, a grande parte das pessoas que eu conheço aqui mesmo, que moram aqui, que vieram famílias pra cá, que a pessoa tá aqui há, sei lá, 200 anos já, eles são imigrantes, eles não são australianos. Eles se tornaram australianos, eles aplicaram para o processo de residente permanente, eles são cidadãos hoje. Mas quando eles chegaram lá atrás, no passado, eles não eram, eles eram imigrantes assim como todo mundo. E me incomoda muito, muito ler esse tipo de comentário. Tem hora até que você tem que parar e falar, gente, eu preciso parar de ler essas coisas, porque não que a gente saia do Brasil, mas a gente sai do Brasil muito iludido. E a gente sai do Brasil muito, eu tô indo pra outro país, mas na hora que dá uma dessa, você fala, minha pátria, né? Meu povo, se eu chegar no Brasil, eu entro porque eu sou brasileira. Não só, eu tô falando do Brasil porque eu sou brasileira, eu tô falando das outras pessoas também, né, de outros países, mas tem pessoas que estão presas aqui, elas não podem voltar. Os estudantes italianos, por exemplo, eles não podem voltar pra Itália. Eles estão aqui porque eles vieram fazer o intercâmbio, mas no momento que aconteceu tudo na Itália, eles têm que continuar aqui, não tem como voltar, eles estão mais seguros aqui. Só que, também dependendo da situação da família na Itália, às vezes não tem nem como mandar dinheiro. Então, assim, é uma bola de neve e o governo australiano tá fechando os olhos pra isso. Obviamente que eu não tô falando pra vocês nesse vídeo, pra se alguém tiver vontade de visitar a Austrália, de vir fazer um intercâmbio na Austrália, deixar de fazer. Eu não tô falando por isso. Mas eu, sabendo disso, eu pesquisaria 2 vezes antes de vir pra Austrália. Sendo bem sincera. Obviamente que é uma situação nova, é isso que eu tô falando, é uma situação nova e a gente não sabia o que ia acontecer. A gente nunca sabe o que vai acontecer, na verdade, né? A gente tem que viver pra ver a situação. Então, claro que sabendo disso tudo, eu acho que a gente consegue ter uma ideia melhor de um planejamento mais pra frente. Obviamente que eu não tô falando pra ninguém deixar de fazer nada, é exatamente esse ponto. Cada um faça do jeito que achar melhor. Mas lembrando sempre que fora do país você é sempre imigrante. Então não adianta você querer chegar no país e falar, mas eu não vou nem olhar pra cara de brasileiro. Gente, se apoia. A gente tem que se apoiar. Se conversar. A gente tem que se entender, principalmente fora do país. E a gente não pode deixar com que rivalidades que acontecem dentro do país cheguem fora. E principalmente, esse vídeo tá um cocôzinho, hein? E é isso, gente. Obviamente que eu não tô falando pra ninguém deixar de fazer nada, muito pelo contrário. Eu tô falando pra vocês pesquisarem bem, porque, como eu disse, é uma situação nova e a gente não sabia de nenhuma posição de governo nenhum que iriam tomar. Mas a gente tá vendo agora, né? Então agora já sabemos quais são as posições, que governo que olha pelos imigrantes e governo que não olha, porque fora do país a gente é sempre imigrante, é sempre bom lembrar, né? Que a gente é imigrante. E é isso, gente. Fica aí meu desabafo sobre os comentários que eu tô vendo. Xenofobia. Tem muita gente abrindo BO, tem muita gente sendo denunciada, sim. Mas mesmo assim não é suficiente. Porque o que eu vi de comentário falando volta pra sua casa. Eu acho que não tem nem palavras. Porque eu, como brasileira, não falaria pra ninguém volta pra sua casa. Sabe? Eu ia falar. A situação que a gente tá vivendo é uma situação completamente diferente, nova. Se eu puder te ajudar de alguma forma, me avisa que eu te ajudo.
mas eu não falaria. Mas essa é a pessoa de cada um. Não tô falando que a Austrália e a Irlanda é melhor ou que a Nova Zelândia é melhor. Eu tô falando que entre governos, eu escolheria a Nova Zelândia ou a Irlanda, com certeza. E entre caráter, a gente vê que, bom, caráter é caráter, né? Independente de nacionalidade. Infelizmente isso aconteceu, mas é que eu também acho importante, porque tem o brasileiro tem uma síndrome de vira-lata, não consegue ver uma coisa boa dentro do país, só vê fora. E principalmente com relação a atitudes também. Só que, gente, dentro do seu país, na hora de você ter uma atitude legal e você ter uma atitude que não é tão legal, mas sei lá, vai te beneficiar de alguma forma, são dois pesos e duas medidas, é diferente. Porque quando é com você, você tem uma justificativa, e quando é com outra pessoa não, ela não tem justificativa, então não pode. Então, assim, eu acho que é um momento de reflexão e principalmente de reflexão com relação aos nossos atos e também com o tipo de coisa que a gente apoia. A gente fica muito, ai, morar fora do país, ai, outros lugares, ai, porque americano, canadense, australiano. Calma, tá bom? É o que eu tô falando, de caráter. Depende muito de pessoa pra pessoa. Do mesmo jeito que eu encontrei brasileiro incrível aqui, eu encontrei brasileiro que eu prefiro nem comentar aqui. Do mesmo jeito que eu encontrei pessoas maravilhosas aqui de outros países, eu encontrei gente que eu olhei e falei, gente, como é possível essa pessoa ser tão mesquinha? Como é possível essa pessoa ser tão baixa? Acontece, é caráter. Outro recadinho rápido, como eu não sei se eu disse no outro vídeo, que eu tive uma interrupção aqui, então interrompeu até meu pensamento. É xenofobia, tá? Isso é xenofobia que tá acontecendo. Teve uma pizzaria que é uma pizzaria brasileira, e foi testado 3 pessoas com coronavírus, testado positivo. Gente, tinha gente xingando, falando que brasileiro é uma bosta. É xenofobia. Mas não esqueçam que na hora que a gente abre a boca lá no Brasil e fala assim, ah, o cara é da Arábia Saudita, ou o cara é do, sei lá, do Iraque, é homem-bomba. Ai, japonês, coreano, chinês, tailandês, é tudo igual. Tudo igual, tudo xing-ling. Ai, come carne de cachorro. Ai, porque o cara foi comer lá um morcego na China e aconteceu tudo isso, e a China é podre, e a China é porca. Isso tudo é xenofobia. Então, na hora que você tá aqui fora do país com a pessoa olhando pra sua cara e falando você é um bosta porque você é do Brasil, eu tenho que olhar lá pros meus atos lá atrás e falar: o que eu falei dos outros no passado? Eu repeti lá o discurso de que chinês só come rato e que o pessoal do Iraque é homem-bomba? Gente, é um momento de reflexão, é um momento da gente parar e pensar, nossa, será mesmo que eu preciso falar isso dessa pessoa? Ou será que eu posso dar uma pesquisadinha na internet, já que eu não sei de tudo, né? Porque afinal de contas ninguém sabe. Já que eu não sei de tudo, já que eu não sei sobre esse país, já que eu não sei sobre essa cultura, eu posso dar uma pesquisada. Porque aqui eu conheço pessoas de todos os lugares. Todos os lugares. E inclusive chinês. E ninguém chegou pro chinês e falou: nossa, você come morcego? Igual aconteceria no Brasil. Que provavelmente deve ter acontecido, né? Não duvidaria. Todo mundo se respeitou. E todo mundo respeitou as outras nacionalidades, né? E aí eu não preciso nem falar que essas são pessoas que estão aqui há muito tempo, que são pessoas que sofreram na pele ser imigrantes, né? Eu, inclusive, estava conversando com... Eu sempre converso com muita gente e a nossa cultura bate muito, né? Culturas diferentes batem muito de frente. A minha, infelizmente, é nepalesa, ela é do Nepal. E aí, quando eu chamo alguém pra comer aqui, ela fala, tipo assim, a pessoa fala, eu quero mais. Eu falo, levanta e pega, porque, né, sua mão não vai cair. Aí a pessoa fala, aí ela falou pra mim, nossa, não posso.
sabe? Se eu estiver comendo com alguém, tipo, ela tem um namorado que vem aqui, se o namorado dela falar que ele quer mais, ela tem que parar o que ela tá comendo, ir lá pegar mais e colocar no prato pra ele. Tipo, ela cozinha a comida, sei lá, agora são 8 horas, 8 horas da noite, ele chega aqui 10. Eles vão jantar 10 horas da noite, porque ela não pode jantar antes. Ah tá, que eu não podia jantar antes. Ah tá, eu tô morrendo de fome, eu vou ficar esperando a princesa chegar, a Margarida. Mas eu não vou mesmo. Só que a gente veste muito de. A gente, assim, a cultura se choca muito quando ela vê como eu faço, quando eu vejo como ela faz, mas mesmo assim, se ela tem que parar de comer e levantar pra pegar pra ele, mas o que eu vou fazer, cara? Não é minha cultura. Se ela não está indo contra a cultura dela mesmo, quem sou eu para ir contra a cultura dela, né, gente? Eu acho que o intercâmbio te proporciona essa visão de quem sou eu para me meter na vida alheia, sabe? Se ela tá fazendo assim, pra ela tá bom e pra ela tá ok, e pros dois tá tudo certo, ok, eu não vou seguir a cultura dela só porque eu moro com ela. A minha cultura é outra, eu como a hora que eu quiser. E se alguém vier comer na minha casa e falar que quer mais, eu vou falar, levanta e pega. E na hora que eu for lavar a louça, a pessoa vai estar lá junto pra lavar a louça junto comigo. Ou então eu tô guardando as coisas no pote, a pessoa vai pôr na geladeira porque a mão não cai. Essa é a minha cultura brasileira. Mas enfim, gente, misturei vários assuntos aqui, eu queria falar isso. Por favor, repensem os atos de vocês, aproveitem a quarentena pra gente sair um pouco mais aberto, a gente sair um pouco mais amoroso e a gente sair olhando um pouco mais para as outras pessoas como irmãos. Porque afinal de contas, né, se diz tanto, eu sou cristão, eu acredito em Jesus, eu sigo o cristianismo, e afinal de contas abrir a sua boquinha pra falar, é homem bomba, então come rato, não, realmente não é uma coisa legal, né, gente? Vamos repensar tudo isso, tá bom? E é isso, se cuidem, lavem as mãos, espero que estejam todos bem, todos dentro de casa e torcendo pra que isso tudo acabe logo. Beijo, fiquem com Deus.